Olá, como está a vida boa? Bom demais da conta? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que também assim esteja com você. Meu nome é Ricardo e com minha esposa Marlene saímos de Minas Gerais e estamos viajando pelo país vizinho, a Argentina. Nosso destino mais longínquo desta viagem é Ushuaia, na Terra del Fuego, última cidade acessível do continente sul-americano. Até agora, passamos por algumas cidades e estados no Brasil e outras tantas nas províncias argentinas. Este é o nosso 12º vídeo desde a nossa saída. Se ainda não assistiu aos anteriores, clique no canal, acompanhe e veja desde o início para entender como está o desenvolvimento desta viagem e toda a sua evolução. Espero que goste, pois para nós tá bom demais da conta. Em cada trecho percorrido, temos sido presenteados com lindos lugares, natureza generosa, clima firme, céu azul o tempo todo, diesel barato, vinhos de qualidade, saúde e tudo de bom, graças a Deus. Não poderia pedir bênção melhor. Após visitar Los Antigos, que foi mostrado no vídeo anterior, voltamos para o mesmo ponto da Action, em Perito Moreno, para passar a noite. Manhã seguinte, de volta para a estrada. Esta região que agora estamos conhecendo é muito remota, pouco habitada, com poucas cidades. Desde que saímos de Esquel até Perito Moreno, trecho mostrado no vídeo anterior, foram mais de 500 quilômetros rodados com apenas 3 cidades no caminho. Nesta região, muito comum rodar 100 quilômetros e cruzar com 2, 3 carros. Aqui, como em outras tantas cidades sentido sul do país, estão habitadas por incentivo do governo de anos atrás. De volta para a Ruta 40, nosso próximo ponto de parada estava a pouco mais de 350 quilômetros, Governador Gregórios, de onde iríamos enfrentar nosso segundo trecho de rípio, agora de 70 quilômetros. Neste trecho, até Governador Gregórios, também quase não vimos uma alma viva. Quando via, eram os guanacos, animal típico desta região. Em um determinado e longo trecho dessa estrada, um fato inusitado e até triste para os agricultores da região. Havia uns pontos escuros na pista, como se fossem pequenas pedras, mas ao passar não senti como sendo pedras. E observando com mais atenção, podemos ver que tratava-se de gafanhotos. Foram 2 trechos, um de uns 15 quilômetros e outro de 17 quilômetros, ou seja, 32 quilômetros onde o asfalto estava repleto do inseto. Pode imaginar a quantidade desses bichinhos que ali havia? Nessa época, surgem nuvens de gafanhotos, praga que destrói toda a plantação. Estranho demais. Bem, chegamos à cidade, era pouco mais do meio-dia. Fizemos uma volta na via principal, uma parada no supermercado para repor a geladeira e começou uma chuva gelada. Paramos no posto para abastecer e, em conversa com o frentista, nos orientam a não enfrentar o rípio naquela condição de tempo. Diferente do primeiro trecho de rípio que passamos depois de Malargüe, ainda na província de Mendoza, este, além de pedras, tinha uma terra fina que certamente faria o atolar o carro. O frentista, complementando a orientação, disse que aquela chuva mostrava ser passageira e coisa de 1 ou 2 horas depois de parar, não seria problema seguir viagem. Isto porque,
Mesmo com o tempo fechado, ventava muito e os ventos se encarregariam de dar à estrada condições de tráfego. Aproveitamos a parada para ajustar as coisas na casa e almoçar. Assim como dito pelo frentista, a chuva molhada e gelada foi rápida e, seguindo as suas orientações, algum tempo depois voltamos para a estrada. Aquela chuvinha até que ajudou, pois fez a poeira baixar. Porém, um pouco mais poderia complicar a travessia, pois aquela terra fina se transformou em lama e por pouco mais poderia querer nos segurar. Em um trecho dessa estrada de ripio, tivemos a vista do lago Cardiel. A beleza do contraste era algo do tipo difícil de acreditar e descrever. Estávamos numa região onde o chão tinha uma coloração ora acinzentada, ora parecida com marrom, cortada pela estrada, sem vegetação. Em certo ponto avistava-se um extenso espelho azul com montanhas a fundo, completando o cenário. Só estando ali, eu tendo imaginação leve e solta para poder visualizar aquele cenário. Natureza exuberante que transformou aquela estrada de ripio de costelas e lama em algo fácil de superar. E não é poesia. Mesmo rodando a 20 km por hora, passamos por aquele trecho bem tranquilo. Porém, a volta para o asfalto foi algo sensacional. Logo ali, no início, já estava igual um tapete. E assim seguimos a viagem para o nosso próximo destino, que também seria o do dia Euxatem. Até então, passamos por diversos lugares maravilhosos. A região dos Sete Lagos é lugar para ficar e fincar barraca. Lindo demais. Porém, havia uma expectativa muito grande de nossa parte de chegar a Euxatem. Era, na realidade, um dos e o primeiro ponto de visita que contribuiu para prepararmos essa viagem. E a expectativa era maior porque ali nos aguardava um dos maiores, se não o maior, dos desafios programados a enfrentar em nossa vida. Uma caminhada até a Laguna de los Tres, o ponto mais alto no Monte Fitzroy, a ser alcançado por meros mortais amadores. Como poderá acompanhar nas imagens, a chegada a Euxatem foi já no anoitecer. Saímos da então Ruta 40 e novamente em direção oeste, seguimos pela Ruta 23. Tendo por um bom tempo a companhia do lago Viedma à nossa esquerda, nos vimos obrigados a parar no meio da estrada para ver o pôr do sol. Veja bem, se em casa, no campo ou na praia vemos do mesmo lugar o nascer ou o pôr do sol todos os dias, cada dia será diferente do outro, certo? Poderíamos nós perder este espetáculo da natureza naquele lugar inédito? Pois bem, seguindo a estrada, era possível ver uma cadeia de montanhas à frente. Na medida que ficava mais próxima, a forma ia se definindo, e a cada instante
Aquele uau que pronunciávamos por não encontrar palavras era repetido cada vez com mais ênfase, mais forte. Forte no sentido da emoção, no sentido de estar agradecido por poder enxergar e pela bênção de estar ali. E ao vivo, poder ser testemunha de como Deus está presente em tudo. E como a perfeição daquele visual era algo até então imaginável, algo até então visto em telas e fotos. Por estar ali, naquele momento, mesmo que de longe, já estava valendo a viagem. Parecia uma pintura. Já com a terra tomada pela escuridão, a cadeia de montanhas do Fitzroy começava a se destacar, imponente pelo tamanho e beleza. Deixando um pouco de lado a emoção, seguimos caminho sem conseguir tirar os olhos do Fitzroy. Chegando na cidadezinha, paramos em uma das ruas e ali mesmo passamos a noite. Na Argentina era bem assim. Quando não em postos de combustíveis, simplesmente escolhíamos uma rua e ali passávamos a noite, tranquila e sossegada. Manhã seguinte, voltamos para a entrada da cidade, um ponto de informações turísticas que também era a porta de entrada para uma das trilhas que iríamos fazer. Trilha essa que faríamos não somente para conhecer, como também em preparação para o grande desafio. Este ponto de informações turísticas se chama Centro de Visitantes Guarda-Parque Seferino Fundos. Esta região faz parte do Parque Nacional Los Glaciares, muito bem frequentada no sentido de respeito dos visitantes. Muito bem, a partir desse ponto, seguimos para o Mirador de los Condores, uma trilha de mais ou menos 2 quilômetros, com vista quase panorâmica do local. Enquanto mostramos a trilha percorrida, vou descrever um pouco da história dessa cidade, contada por um guarda-parque. Em uma conversa informal, de bate-papo mesmo, não daquela para turista ouvir, comentou do surgimento da cidade. Resumindo, disse que inicialmente era somente o parque. Porém, por ameaças de invasão por um país vizinho, naquela área inexplorada, foi cedido parte do território para a construção da cidade. Poderá ser observado daqui a pouco que a área é pequena e que já está totalmente ocupada. Porém, por não haver mais área disponível e pelo crescimento, estavam avaliando em ceder mais uma área para expansão. Hoje, Euxatem é conhecido como a capital mundial do trekking. É trilha por todo lado. Hotéis, pousadas, hostels, campings, todos tomados por praticantes do esporte. Pela manhã, é muito legal ver toda aquela movimentação dos atletas e aspirantes com mochilas e equipamentos para encarar as trilhas, estar em contato e apreciar aquele presente nos dado em forma de natureza.
Abaixo, a cidade de Euxatein. Ao fundo, a cadeia de montanhas do Monte Fitzroy. Partindo do Mirante Los Condores, seguimos por mais uns 3 quilômetros para o outro lado da montanha até o Mirador de las Águias e complementar o visual de 360 graus. Lugar de onde podemos apreciar de cima o Lago Viedma, que foi um dos nossos anfitriões na chegada a Euxatein. Mostrando um pouco a cidade, tudo é bem perto. É possível conhecer toda ela a pé. Na verdade, não é somente possível, mas como se deve conhecer a pé. Afinal, é a cidade mundial do trekking. A rodoviária é também um centro de informações turísticas, inclusive com venda de passeios guiados. Até então, nenhuma companhia de telefone móvel funcionava na cidade. Internet somente em estabelecimentos privados e público quando disponível pelo governo, como na rodoviária e na Praça Central. Aliás, praticamente em todas as cidades, em uma praça central, muito comum de ser chamada de Plaza San Martín, é disponível esta internet do governo. Pois bem, depois de todas as emoções, hora de descansar para amanhã enfrentarmos o grande desafio. A expectativa é muito grande e iremos mostrar tudo no próximo vídeo, pois agora vou logo ali.